Olá, que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Você viu aí o título, né? É inevitável, inevitável. Presta atenção nesta palavra. Aqui no livro de Gálatas, do capítulo 6, a partir do versículo 6, olha só o que o apóstolo Paulo diz. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Preste atenção, você que assiste esse vídeo agora, talvez você já tenha ouvido muito falar sobre isso, que aquilo que as pessoas plantam, elas vão colher. Mas quando nós olhamos para o comportamento humano, parece que as pessoas não acreditam nisso. Embora a palavra de Deus, ela é a verdade que nos instrui e que nós deveríamos colocar em prática, no dia a dia nós não vemos isso na grande maioria. A prova disso é que as pessoas continuam fazendo mal, agindo mal, e você não vê, na grande maioria das pessoas, você não vê mudança, transformação de caráter. Embora nós temos visto muito ajuntamento de pessoas dentro de muitas igrejas, supostamente buscando a Deus, mas nós não vemos o resultado na sociedade, nós não vemos o resultado na família, nós não vemos o resultado no nosso bairro. Por quê? Porque, embora muitos ouçam a palavra, a maioria não coloca em prática e parece não acreditar que tudo que nós fizermos haverá consequência. É tão sério isso que o apóstolo Paulo diz aqui no versículo 7, não vos enganeis, de Deus não se zomba. Todos aqueles que resistem à verdade de Deus, todos aqueles que insistem em fazer o que é errado, todos aqueles que endurecem o coração, todos aqueles que são rebeldes a uma verdade bíblica, é como se eles estivessem zombando de Deus. E Paulo diz, não vos enganeis, de Deus não se zomba. Você pode brincar, você pode zombar com quem você quiser, mas de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. E ele vai dizer por quê? Porque, pois aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Por isso que está aí o título, é inevitável, inevitável. Ninguém pode escapar disso. Do maior ao menor, do mais rico ao mais pobre, ninguém pode escapar disso. É inevitável. Aquilo que o homem semear, ele vai ter que colher. Ele vai ter que colher. Você plantou, então você vai ter que colher. Por isso nós temos que ter muito cuidado. A nossa vida, desde o momento em que nós abrimos os olhos pela manhã e acordamos, nós começamos a plantar. Ali começa a nossa plantação e ela cessa no momento em que nós fechamos os olhos e começamos a dormir. A pergunta é, o que você tem plantado? Quais são as suas atitudes, o seu comportamento? Quais são os seus pensamentos? Quais são as palavras que saem da sua boca? Aonde você tem colocado os seus olhos? Porque ele está dizendo, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, ele vai ter que colher. Ele plantou, ele vai ter que colher. Nós somos livres para plantar o que quisermos, mas somos escravos do resultado. Você não é livre para escolher
o resultado. Você é livre para escolher o que plantar, o resultado não. Uma vez que você plantou, o resultado ele está definido. E aí você pergunta, mas se eu me arrepender, Deus não me perdoa, eu não tenho uma outra chance? Sim, Deus perdoa, Deus te dá uma nova chance, Deus é misericordioso. A grande questão é que você plantou e você vai ter que colher, mesmo Deus perdoando você. Isso faz parte do aprendizado. Essa é a forma, muitas das vezes, de aprendermos e não fazermos mais aquilo que nós estávamos fazendo. E ele diz aqui no versículo 8, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. As suas atitudes, o seu comportamento, a sua plantação, as suas escolhas, elas também vão definir o resultado final da sua trajetória. Ele diz aquele que semeia para a carne, ou seja, aquele que faz as suas próprias vontades, aquele que está preocupado com a satisfação pessoal a qualquer custo, aquele que faz qualquer coisa, vale de tudo para se dar bem, esse colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não é fácil semear para o Espírito, porque exige de nós renúncia, exige de nós uma vida de oração, exige de nós uma vida com Deus, uma vida na prática da palavra de Deus. Teremos que falar não para nós mesmos a todo instante, a todo momento. Teremos que falar não para muitas pessoas e isso muitas das vezes vai causar um desconforto. Mas esses que semeiam para o Espírito, do Espírito colherão vida eterna. Vida eterna. E ele diz mais aqui no versículo 9, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. E não nos cansemos de fazer o bem. Você já observou que ninguém se cansa de fazer o mal? A pessoa faz o mal todos os dias, a todo momento, e continua fazendo, e passa dia, passa semana, passa mês, passa ano, e ela continua fazendo o mal, e ela não se cansa. Mas do bem, ela se cansa. Ela faz o bem poucas vezes, quase nunca, e as poucas vezes que ela faz, ela se cansa, ela abandona de fazer o bem, ela deixa de fazer o bem, embora esteja no seu alcance. Mas a orientação é, não nos cansemos de fazer o bem, porque no seu devido tempo nós vamos colher. Creia nisso, não deixe o mundo rotular você como mais um, não permita isso. Tenha o caráter de Deus na sua vida. Faça o bem, faça o que está no seu alcance, haja corretamente, independente de como as pessoas vão se comportar com você. A sua colheita, ela vem de Deus. O resultado daquilo que você faz e crê virá de Deus. Continue fazendo bem, não se canse, não desista, não pare no meio do caminho. E ele diz no versículo 10, por isso, enquanto tivermos oportunidade, e nós temos todo dia essa oportunidade, toda hora você tem a oportunidade de fazer o bem. Enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Aqui está a grande questão. Muitas vezes fechamos os olhos para aqueles que estão do nosso lado, para aqueles que são irmãos na fé, para aqueles que creem no mesmo Deus, para aqueles que são da mesma igreja, aqueles que servem o mesmo Deus. Muitas vezes vemos a necessidade, mas somos omissos, fechamos os olhos. Por isso o corpo fica doente, por isso os membros ficam doentes, por isso que apresentamos muitas deficiências. Você talvez não tenha noção o quanto o nosso comportamento ele pode ser danoso
nocivo a uma pessoa. Você não tem ideia disso. É natural que nós não podemos viver para agradar a todos, mas existem aqueles que agem na maldade, aqueles que são perversos, aqueles que são duros de coração. Você não tem ideia o mal psicológico que você causa para essa pessoa. Você não tem noção o dano que você faz a essa pessoa, tratando-a com desprezo, virando as costas para ela, podendo ajudar e não ajudando, sendo omisso, podendo dar uma palavra de ânimo e você não dá, podendo orar e você não ora, podendo conversar, você não conversa, podendo ajudar também de forma social, financeira e você não ajuda, você fecha os olhos. Façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Essa é uma deficiência que infelizmente nós vemos na maioria das igrejas. Nós pegamos pessoas de outras religiões, pessoas de outras confissões de fé e que têm mais amor ao próximo do que aqueles que muitas das vezes se dizem cristãos, se dizem evangélicos. Nós precisamos corrigir isso. Por quê? Porque tudo que nós plantarmos, nós vamos colher. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um coração novo, que Deus possa moldar em nós o seu caráter e nos ajudar a ser melhores a cada dia que passa. Fique na paz do Senhor Jesus.